Saudações, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês um assassinato brutal relatado em uma pacata vila de West Midlands. As autoridades locais não conseguem encontrar um suspeito ou motivo, então a Scotland Yard envia seu melhor detetive para ajudar a desvendar o caso. Poderia ser o enredo de qualquer número de mistérios clássicos de assassinatos ingleses. No entanto, a investigação desse crime em particular logo tomaria um rumo inesperadamente estranho. Mas antes de conhecermos mais esse caso, gostaria de pedir a todos que se inscrevam em nosso canal, para receber mais casos como esse, e que não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, e comentem se já conheciam esse caso, ou algum outro caso parecido. Nos ajude a desenvolver cada vez mais nosso canal. Então vamos conhecer mais sobre esse caso, indo agora direto aos fatos. Rumores abafados de bruxaria, cães pretos espectrais e sacrifícios rituais cercariam o caso à medida que se enredava no folclore sombrio e na história da região. Isso foi obra de um louco solitário, ou algo muito mais sinistro? Na noite de 14 de fevereiro de 1945, no pequeno vilarejo de Varvikir em Lower Quinton, o corpo de Charles Walton foi descoberto em um campo que ele havia trabalhado logo abaixo de Meon Hill. Residente vitalício da área, Walton, de 74 anos, era conhecido por ser um homem quieto e um tanto recluso. Ele dividia uma pequena cabana com a sobrinha, mas passava a maior parte do tempo livre sozinho. Apesar de sofrer de reumatismo, era fisicamente ativo e ganhava a vida como trabalhador rural. Segundo todos os relatos, ele foi descrito como honesto, trabalhador e bem educado. Por que alguém iria querer o velho morto? Ainda mais intrigante era a natureza selvagem e totalmente bizarra do crime. A garganta de Walton foi cortada 3 vezes com seu gancho de corte, uma ferramenta semelhante a uma foice que ele usava para se proteger. As feridas foram tão profundas que quase cortaram sua cabeça. Ele também havia sido brutalmente espancado, deixando seu crânio partido, 3 costelas quebradas e hematomas pesados em seu corpo. E como um ato final horrível, seu forcado foi espetado na parte inferior de seu rosto. Isso foi feito com tanta força que deixou seu corpo firmemente preso ao chão no que parecia ser uma posição deliberada, com a cabeça forçada para trás, quase como se para drenar o fluido do corpo. Alguns relatos afirmam ainda que um símbolo bruto em forma de cruz foi esculpido em seu peito. Sem pistas imediatas, logo ficou claro para as autoridades locais que seria necessária ajuda externa. O detetive-chefe inspetor Robert Fabian, o principal detetive de polícia de sua época, e seu parceiro Albert Webb logo foram despachados pela Scotland Yard com a tarefa de levar ao criminoso ou aos criminosos de Walton à justiça. Os eventos que cercam o crime aparentemente sem motivo estão bem documentados no jornal da época, bem como nos relatórios policiais completos e abundantes, incluindo os relatos de Robert Fabian, o elogiado investigador da Scotland Yard chamado para resolver o assassinato de Charles. Essas fontes forneceram a muitos hackers e historiadores que investigaram o que ficou conhecido como o assassinato da feitiçaria com material rico ao longo dos anos. Os fatos são os seguintes. Em 14 de fevereiro de 1945, em um dia frio no meio da estação de propagação de lama, Charles foi contratado para parar as sebes em um campo chamado Ilground First Farm, na encosta de Meon Hill. A sobrinha de Charles, Edith, 33, que ele adotou aos 3 anos após a morte de sua mãe, sua irmã, deu a ele um pedaço de bolo de frutas para o almoço antes de sair para trabalhar. Edith trabalhava como assistente de impressão na Royal Society of Arts, que se mudou para a vila durante a guerra. Ela esperava que ele voltasse para a cabana compartilhada ao anoitecer, ou certamente antes das 18 horas, horário de casa, para comer a refeição que ela havia preparado para ele. Quando não havia sinal dele, ela temeu que seu tio idoso talvez tivesse caído e, assim, convocando o vizinho Harry Beasley e o fazendeiro Alfred Potter, para quem Charles trabalhava, ela partiu para procurá-lo. Após uma breve busca na área onde Charles havia sido visto pela última vez, suas tochas brilharam sobre o obviamente morto Charles em um canto da cerca viva de Ilground, sua cabeça quase cortada e presa ao chão por seu pescoço aberto com um forcado. A polícia de Stratford foi rapidamente chamada, assim como o detetive superintendente Alex Spooner, da polícia de Varvikir.
As primeiras observações médicas foram feitas pelo Dr. A.R.M.C. Finney, que tinha um consultório particular em Stratford. Suas notas documentaram o assassinato brutal em mãos desconhecidas usando o próprio podal de Charles e o forcado. O corpo estava deitado do lado esquerdo com os joelhos e quadris dobrados. Havia um corte no lado direito do pescoço envolvendo as estruturas principais do pescoço, podendo-se ver as extremidades cortadas dos vasos principais e a traqueia dilacerada. A ponta de uma podadeira foi enterrada pelo menos 10 centímetros no tecido na frente do pescoço. Além disso, o rosto foi empalado por um forcado, um pino inserido em cada lado do rosto logo abaixo e na frente do ângulo da mandíbula. O cabo do garfo foi pressionado para trás e a ponta do cabo estava presa sob a travessa da sebe atrás da cabeça, ancorando assim a cabeça no chão. Um relatório de autópsia revelou posteriormente que o assassino também havia espancado Charles na cabeça com seu próprio bastão e que ele tinha vários outros ferimentos, incluindo hematomas múltiplos, uma clavícula cortada e costelas quebradas. Ele também tinha feridas defensivas indicando que ele lutou por sua vida. Apesar de relatos persistentes de que uma cruz havia sido esculpida no peito de Charles, indicativa de um assassinato ritualístico, o relatório detalhado não faz tal observação. No entanto, mesmo agora, 76 anos depois, rumores sussurrados de feitiçaria, cães negros fantasmagóricos e sacrifícios rituais cercam o assassinato, já que ele passou para o folclore sombrio da região. Se você estivesse fazendo um filme de terror e quisesse invocar aquele ambiente assustador do tipo Wicker Man, as encostas de Meon Hill seriam o local perfeito. Mesmo nos dias mais claros, parece haver um peso de expectativa pairando pesadamente no ar. É o tipo de lugar onde o único canto dos pássaros é o crocitar sinistro de um corvo irado. De fato, quando este autor visitou recentemente, eu não teria ficado surpreso ao encontrar Vincent Price em uma capa preta e ondulada, dando o velho olhar fedorento. Existem muitos contos estranhos associados a Meon Hill. Ergue-se acima do vilarejo de Upper-Quinton e da planície plana de Avon, ondulando em sua fundação, antigos cumes e sulcos e no topo está um forte da Idade do Ferro. Seu cume de 637 pés de altura é frequentemente cercado por nuvens e, para aqueles que viajam de Stratford, ele permanece como um porteiro temperamental para Cotswolds além de seu lado sul. Diz a lenda que foi criado pelo próprio Old Nick, que vendo a construção da abadia de Evesham de Wilmington Hill, em um ataque de aborrecimento chutou um enorme torrão de terra para enterrá-lo. No entanto, St. Ecgine o viu chegando, orou e caiu no chão e se tornou Meon Hill. Pegando as crenças e modos estranhos das pessoas da zona rural de Varvikiri, Fabian começou a pesquisar possíveis ligações entre o assassinato de Walton e o ocultismo. Ele começou lendo folclore, ou de Customs and Superstitions em Shakespeare Land, escrito por um clérigo local chamado J. Harvey Blue em 1929. 2 contos no livro são de particular interesse no caso em questão. A primeira é a história de um assassinato selvagem que carrega algumas características semelhantes às de Charles Walton. 13 milhas acima de Meon Hill, no extremo sul de Varvikiri, Annie Tena, 79, estava vivendo uma vida pacífica na vila de Long Compton, em Cotswold, até ser assassinada por James Hyward usando um forcado. Um relatório no Stratford Herald descreve o evento horrendo. Na noite em questão, entre 7 e 8 horas, a pobre velha saiu de sua cabana com o propósito de ir a uma pequena loja da aldeia comprar um pão. Em seu retorno, ela conheceu Hyward, que acabará de deixar seu trabalho nos campos de colheita e que, sem uma palavra de nenhum dos lados, atacou a senhora Tennant com um garfo que carregava, infligindo tantos ferimentos em sua cabeça e corpo que ela morreu ao longo de 3 horas. Na verdade, se não fosse pela ajuda do Sr. John Taylor, um fazendeiro, que residia próximo ao local do ataque, ele a teria matado na hora. A única razão que pode ser apontada para o assassinato é que Hyward, há algum tempo, teve a impressão de que foi influenciado pela bruxaria e que a Sra. Tennant e várias outras mulheres em Long Compton eram bruxas. Em seu livro de 1906, Clive Holland, em seu relato sobre o assassinato de Tennant, explica que usar um forcado para matar uma bruxa era uma relíquia do antigo anglo-saxão Stakung ou grudar. Acreditava-se ser a única maneira eficaz de matar uma bruxa e neutralizar quaisquer maldições ou feitiços. Holland aponta para a sinistra confissão dada pelo assassino Hyward. Eu aprendi no chão com um forcado antes de cortar sua garganta com um podão em forma de cruz. Embora os tribunais tenham considerado Hyward insano e o trancafiado por toda a vida, ele não estava sozinho com suas estranhas crenças. Relatando o caso, o Illustrated Police News observou, ficou provado que 1/3 dos aldeões acreditava em feitiçaria.
O relato do assassinato de Tennant que Fabian havia lido em folclore, ou de Customs and Superstitions em Shakespeare também incluía uma referência a um lavrador que, em 1885, encontrou um cachorro preto ao voltar do trabalho para casa. 9 vezes ele encontrou o estranho cachorro, uma criatura que representa o mal no folclore de Varvikiri. No 9º dia apareceu como uma mulher sem cabeça, e no dia seguinte soube da morte de sua irmã. E qual era o nome do jovem? Charles Walton, e os locais dos avistamentos sinistros foram Meon Hill. Não foram apenas os camponeses que vivenciaram encontros insondáveis. Pouco depois da morte de Charles, Fabian, o homem destemido da Scotland Yard, relatou ter visto o mesmo cachorro preto fantasma, e alguns dias depois, os moradores locais encontraram um cachorro preto, morto, enforcado em um galho de arbusto pela coleira, perto de onde o corpo de Charles havia sido encontrado. Esta época do ano, notou-se, era a festa romana da Lupercalia, quando os cães eram sacrificados para garantir boas colheitas. Embora Fabian mais tarde tenha especulado em seu livro Anatomy of Crime quem poderia ser o verdadeiro assassino, sugerindo fortemente que o fazendeiro Potter, que se comportou de maneira estranha durante a investigação, pode ter sido o culpado, motivação desconhecida, ele também reconhece outros acontecimentos sinistros. Normalmente as pessoas querem ajudar a polícia, especialmente se a vítima for vulnerável. Mas a população local, de fato, evitou participar da investigação do assassinato e parecia despreocupada com a possibilidade de um louco estar à solta. Fabian comentou que, quando tentou entrevistar a população local, havia olhos baixos, relutância em falar, exceto para falar de colheitas ruins, uma novilha que morreu em uma vala. Perplexo, Fabian notou. Mas o que isso tem a ver com Charles Walton? Ninguém diria. A inclinação de Charles Walton para se envolver com bruxaria poderia ter levado ao seu fim prematuro? Os moradores certamente pareciam considerá-lo excêntrico. O fato de ele avistar o cachorro preto que precedeu a morte de sua irmã foi dado como evidência de seus poderes especiais de bruxa. E durante uma busca em sua residência após o assassinato, foram encontrados vários sapos na terja mantidos no jardim, criaturas usadas para prejudicar as plantações desde o século XVI, de acordo com os anais da bruxaria britânica. Um rapaz local, talvez interessado em participar do drama do assassinato, relatou que tinha visto Walton amarrar um sapo a um arado em miniatura, um meio de amaldiçoar a terra que ele tocava. 15 anos após sua morte, a conversa sobre Charles como um bruxo ou bruxo foi revisitada com a aparente estranha descoberta de seu relógio de bolso. A polícia havia procurado por ele extensivamente no momento de seu assassinato, até mesmo usando detectores de metal ao redor da cena do crime. Foi dito que nunca esteve fora da posse de Walton e, portanto, eles acreditaram que pode ter sido manuseado pelo assassino e produzir impressões digitais reveladoras. De acordo com vários relatos infundados na internet, o relógio foi encontrado em agosto de 1960. Embora muitos tenham repetido a história, sua fonte original parece perdida. A essência é esta: enquanto o trabalho de demolição estava sendo realizado nas dependências atrás da velha casa de Walton, um trabalhador viu um brilho metálico. Lá estava o relógio. E dentro do velho relógio de lata havia um pedaço de vidro de cor escura. Também conhecido como bruxo ou vidro de vidência, é usado na arte da adivinhação. Se isso aconteceu como é contado ou é apenas outro elemento apócrifo na história da bruxaria de Walton, é difícil de entender. Enquanto isso estava sendo escrito, o atual proprietário do terreno onde Walton foi assassinado, onde seu sangue se infiltrou copiosamente no solo, está tentando vender parte do local tranquilo para que casas possam ser construídas lá. Se os desenvolvedores não prestarem atenção aos residentes locais que lutam veementemente contra a permissão de planejamento, talvez eles façam bem em atender ao aviso de Fabian e não mexer com este lugar curioso e especial. Esse caso sempre me chamou a atenção e o mais curioso é que até os dias de hoje, nada foi resolvido. Eu espero que tenham gostado do vídeo, deixem um comentário pra gente aí que deveras importante. Se não conhece nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva para não perder nossas publicações, deixem um like aí para a gente. E compartilhem essa postagem com quem curte de mais casos assim. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.